Bom, agora a gente entra numa área um pouquinho mais polêmica da nossa prosa, né? E a gente vai falar sobre a sociedade e a política, né? Então, o doutor foi vereador de 2017 a 2020, uma excelente atuação. Inclusive, eu estava trabalhando ali junto, também perto, né? Com o Marcos na época. Foi muito legal te ver, sempre ver como você estava se dedicando às suas falas, sempre se posicionando muito bem. E estar no pleito das eleições na política não é uma tarefa nada fácil, né? Demanda tempo, são muitas críticas, muitas vezes pode ser até injusta, né? Então é complicado de lidar com o que as pessoas falam. E também aqueles resultados positivos que também são muito satisfatórios, né? É muito bom. Então eu pergunto, por que fazer parte da política? Olha, Camila, a gente sempre critica os políticos, critica quem está lá na frente e a gente nunca mete a cara, né? Então, quando eu me candidatei, foi exatamente isso que eu pensei. Está na hora de dar o meu quinhão à sociedade, de ajudar de alguma forma, com o meu conhecimento em saúde, com a minha vontade seja lá lendo ou incentivando a leitura e a literatura, está na hora de dar uma resposta para a sociedade e ajudar. Então, foi a hora que eu decidi ser candidato. Eu acho que a experiência foi válida, né? Foi muito legal, mas é aquilo que tu falou, as críticas às vezes são infundadas, não tem base. Por quê? Porque as pessoas não vão na Câmara de Vereadores. 2 ocasiões a Câmara encheu. A poda de árvores que foi criticada, que demoliram as árvores, cortaram demais, que encheu, e o pessoal, não sei se tu lembra na ocasião, levaram cartazes e quando faleceu uma senhora Dona Salvina, que sofreu o estupro, aí lotaram a Câmara. E todo o discurso eu dizia, olha, venham saber o que o teu vereador está fazendo, venham conhecer o nosso trabalho, mas as pessoas não querem isso. até a dinâmica, né, da questão do que se pode fazer ou não, qual é o trabalho de um vereador, porque existem limitações, não se pode legislar sobre tudo, qualquer coisa, né? Com certeza. Você tem, e outra que tem muita polêmica, você fiscalizar os trabalhos do executivo, né? Claro que a gente tem que são poderes independentes, está sempre dando essa confusão, Supremo, Executivo, Legislativo, lá em Brasília. Aqui também tem várias vezes, não, isso aqui não é do Legislativo, Jaime, está metendo, mas para isso existiam as comissões. Exato. Né? Nós convidávamos as pessoas, era aberta a Câmara para ir nas comissões. Quando nós começamos, eu comecei na legislação. Na época, os outros 2 parceiros de legislação, os outros 2 vereadores, nós negociamos e começávamos às 6 da manhã a nossa reunião. Por quê? Para me ajudarem, principalmente a mim, porque às 7 horas, 7h30, geralmente tinha sala de parto, ou tinha paciente internado para mim passar. Então, aquela reunião tinha que ser antes das outras. Então, Dirceu e o Wagner faziam a reunião comigo às 6 da manhã. Alguém fez uma denúncia anônima dizendo que nós estávamos fazendo coisa escondida, porque das 6 às 7 a Câmara ficava fechada. Trocamos de horário, me prejudicaram, teoricamente, né? Que aí eu comecei a ter que dar os meus pulos ali para me organizar, e ninguém apareceu para acompanhar. Ninguém apareceu para ir lá acompanhar as reuniões, que eram abertas ao público, né? Então, isso chateia um pouco, né? Quando eu comecei a visita nas escolas, conhecendo a Câmara, as escolas, que foi um projeto meu, também alguns colegas meus disseram, Jaime, tu não vai conseguir voto com essas crianças, o que tu está fazendo? Está perdendo teu tempo lá. Mas é com a criança que nós tentamos, a criança, o pré-adolescente, ensinar o papel do vereador, o papel do prefeito, falar sobre cidadania, falar sobre ética. Isso. Era isso que a gente ia nas escolas. Perguntaram, o que você está indo fazer na escola? Lá não tem voto. Claro. Quer dizer, só para isso que trabalha, então, né? O nosso trabalho é educar as pessoas, só que as pessoas às vezes não querem ser educadas mais, elas querem criticar, e nós ficamos numa fase ali, claro que eu fiz muito projeto legal, e nós fizemos 2 indicações fantásticas,
que até hoje está no papel, que foi o banco de leite, que nós fomos a Cuiabá, visitar o Júlio Miller, como funcionava, fiz um levantamento de preço do que precisava, a sala no hospital, levamos para a prefeitura, e a casa de apoio do Hospital São Lucas, que foi feito na minha época, e esses dias uma vereadora levantou isso de novo, fez nova indicação. Até hoje não saiu do papel, né? Que seria uma coisa interessante, porque vem pacientes de fora, assim como fui lá conhecer a casa de apoio de Sorriso, na Santa Maria, exatamente para tentar entender o mecanismo da casa de apoio, porque lá tem o paciente de Lucas fica lá, o paciente de Lucas fica lá em Cuiabá numa casa de apoio, e era justo ter uma casa de apoio aqui para receber os pacientes de fora que ficavam com os seus parentes, né? parentes Familiares que estavam na UTI internado, né? E isso é uma briga antiga nossa. E a outra dificuldade, claro que teve coisas boas, por exemplo, conhecer o Calai, o gauchão lá, uma coisa muito boa que aconteceu. O Calai é muito bom dentro da Câmara. Aliás, ele é ótimo, né? Não, ele é um cara estudioso. Ele é um cara, aquilo lá para ele é aquele cara que tinha que ter um emprego lá dentro. Sim, né? ele se dedica. Para orientar os que estavam chegando, os vereadores que chegassem. Eu acho que seria isso. O cara sabe muito. E a gente aprendeu muito, aprendi muito com ele, aprendi muito com a história toda. Agora, as pessoas, porque o Jaime não estava lá na hora que eu fui, não era o meu papel. Eu acho que tinham colegas meus que ficavam lá até a 1h da tarde recebendo as pessoas, né? Eu acho que assim, o papel do vereador é primordial, atender a população, mas ir aonde a população precisa, tentar resolver os problemas dessa população sem burlar, sem sacanear os outros, sem passar em fila, sem passar em fila, né? Ser honesto, né? Eu acho, por exemplo, me desculpem os vereadores da atual legislação, o vereador ganha demais, a gente ganha muito, e eu não sou mais vereador, ganha muito, e condeno aqueles que ganham aquele valor e ainda pegam passagens, por exemplo, para viajar para Cuiabá, seja para conseguir verba, ou para Brasília, ou para qualquer coisa assim. Eles têm o salário, mais a verba indenizatória, é muito para o que faz, para o que o vereador faz. Nós tivemos uma dificuldade enorme, Camila, e aí talvez seja a minha maior tristeza, Camila, como vereador. Os 2 presidentes da Câmara que a gente pegou não levavam para frente os projetos, ficavam trancando. E aí, uma briguinha interna com o prefeito na ocasião. E aí os outros vereadores sofremos as consequências. As coisas não andavam. A população também, E aí né? nós pegamos isso que era da base, era da mesma base, né, sim. doutor Gê? Aí nós pegamos a fama de Câmara do Atraso. Câmara do Atraso. Isso é a maior mágoa que eu trago. Foi uma pecha mesmo. Foi triste mesmo. Foi muito ruim isso para a gente, para os que estavam trabalhando certinho. Foi uma coisa ruim, né? Mas os projetos, o Gabinete da Leitura, com a doação de mais de 800 livros, a visita às escolas, os projetos na saúde, nós criamos o Dia Municipal da Leitura e da Literatura, fizemos na verdade eu queria fazer uma semana da literatura e não consegui, que o prefeito na época não apoiou, né? Trazendo escritores de fora. Depois nós conseguimos um encontro de escritores na Câmara do pessoal de Cuiabá, que foi muito legal. Fizemos o concurso de conto Lucas 30 anos. Nós criamos a Semana de Prevenção da Gestação em Adolescente. Nós criamos aquele sistema para o pessoal ficar no posto de saúde recebendo orientações sobre doenças na televisão. Nós criamos a lista de pacientes em espera na internet. Tudo isso foi projeto nosso que foi aprovado e alguns foram colocados em prática, outros não. Porque depende do executivo, né? E é isso que as pessoas não conseguem entender. O vereador tem que baixar o IPTU. Nós não conseguimos baixar o IPTU. Isso é um estudo que é feito pela prefeitura, né? Quanto de aumento tem, e medem a casa, medem terreno, e desconta a grama aqui, faz aqui, aquilo ali. Então, assim,
A gente pode bater o pé e dizer, olha, esse aumento não é justo, tal, tentar discutir. Mas o vereador não é o senhor de tudo, né? Nós legislamos, fiscalizamos o executivo, mas não conseguimos executar. E é essa a maior dificuldade. Às vezes a gente gostaria que andasse a coisa, que fizesse um milagre, né? O Clube de Idoso, eu fiz um projeto de educação para o idoso, computação, fisioterapia, papapá, aquela coisa toda para a pessoa da melhor idade ter mais coisas do que ficar dançando e jogando, né? Não sei se foi colocado em prática, né? Então, essas coisas que frustram um pouco a gente, né? Sim, sim. Mas foi uma experiência legal. Mas ainda assim teve muitas coisas que foram muito proveitosas aí, né?